Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria Baixo Curso Árabe. Hoje vamos estudar um verbo muito importante, verbo viajar. Porque a maioria das pessoas, eu falo maioria porque tem outras pessoas que têm outros motivos, né? Mas a maioria das pessoas, quando aprendem outra língua, eles vão querer viajar para um país que fale essa língua, né? Então eles querem comunicar com as pessoas nativas, com essa língua, para sentir bem hospedados nesse país, para curtir o máximo a sua viagem, né? Ou tem pessoas que querem morar naquele país, tem pessoas que querem estudar naquele país, então tem vários motivos. Hoje vamos estudar o verbo viajar, porque é um verbo muito importante. Como a gente vai falar, eu viajei para aquele lugar, eu vou viajar para aquele lugar, eu quero viajar para aquele lugar, né? Então vamos aprender tudo, como montar frases também, como conjugar o verbo, como montar frases, os vocabulários desse verbo, e vamos aprender vamos aprender a preposição que a gente vai usar com esse verbo, porque esse verbo ele pede que a gente usa uma preposição. Mas antes de começar, por favor, eu tenho que lembrar vocês, eu sei que é chato um pouquinho, mas eu tenho que lembrar vocês. Se inscreve no canal, dá o like, faz um comentário, porque isso ajuda muito o canal para crescer, para chegar o vídeo para mais umas pessoas. E se você puder, por favor, também compartilhe o vídeo com seus amigos, que você sabe que eles são interessados em aprender árabe. Assim vocês vão ajudar o canal a crescer mais. Assim eu que trago para vocês conteúdo mais, eu vou tentar fazer a qualidade melhor cada vez mais, tá bom? Cada 500 inscritos, agora já temos mais de 1000, cada 500 inscritos, tipo, quando chegamos a 1500, 2000, 2500, e assim em diante, eu vou fazer sorteio para quatro inscritos participar de um mês gratuitamente das minhas aulas. Vai ser aulas particulares gratuitas para os 4 inscritos. Em total, 8 aulas, tá bom? Já vamos começar. O verbo viajar, um verbo que a palavra infinitiva dele tem 3 letras. Eu vou escrever em árabe, né? Safar. Safar. Olha, tem letra Sin, né? Que é letra S em português. Letra Fa, que é letra F em português. Letra Ra, que é letra R em português. Mais ou menos letra R, porque sempre pronuncia dela em árabe R, né? Seria assim. Porém, lembra quando a gente falou? Quando temos o verbo, a palavra infinitiva dele, 3 letras, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa palavra infinitiva, vamos conjugar ela. Mas não é caso com o verbo viajar. Verbo viajar, a gente vai precisar de colocar letra A mais aqui, letra Alef, na verdade. Letra Alef, né? Então, como seria? Seria assim, Safir. Safir. Seria assim. Eu vou escrever as letras de novo. Letra Sin, né? Letra Sin, que é letra S. Vamos colocar letra Alef, que é letra A em português. Depois vamos colocar letra Fa e letra Ra, que é letra F e letra R. Mas como a gente falou, a pronúncia dela é sempre R, né? Seria assim. Então seria a palavra raiz, Safar, mas, desculpa, Safir. Então vamos escrever ela assim. Safir. Por quê? Vamos ter que colocar acentos. Safir. Então vamos colocar A na letra S, por isso depois temos letra A, então Sa. Depois vamos colocar acento I para letra F, então fica Safir. Essa seria a palavra raiz que a gente vai conjugar, né? Como eu escrevi aqui em árabe, aqui em português. Eu já escrevi ela para todos os sujeitos, agora falta só que a gente adiciona as letras que normalmente a gente adiciona. Quando a gente fala do verbo, gente, quando a gente fala de um verbo regular, como esse verbo, sempre tipo, como eu queria falar. Quando a gente fala de um verbo irregular, sempre as mesmas letras que a gente vai adicionar. No presente, vamos adicionar as letras no início, né? Eu sempre divido aqui em primeira pessoa, né? Ana, nahna. A segunda pessoa, tipo, ana, primeira pessoa singular, eu. Nahna, plural, primeira pessoa plural, nós. Depois, segunda pessoa, terceira pessoa. Por quê? Agora eu já falei isso várias vezes, mas vocês vão perceber agora com repetição de novo. O legal de árabe, do dia a dia, tipo, não muda o jeito de fazer as conjugações. Só no passado, às vezes, muda uma coisa ou outra, mas em geral são a mesma coisa sempre. Então, por isso, a gente, com repetição, quando a gente pratica mais, a gente consegue entender melhor, a gente consegue fazer de maneira mais fácil, mais simples. Por exemplo,
Como ana significa eu, né? Primeira pessoa singular. A gente vai adicionar a letra ba no início, né? Aí seria assim, letra ba. Seria psafir. Olha, psafir. Se vocês querem colocar o acento, que não, aqui com esse verbo não aconselho muito, mas seria ana bisafir. Tudo bem, dá para dar 100%, mas tenta forçar a pronúncia assim, seria psafir. Olha, psafir. Eu viajo, né? Nahna, min, vamos colocar a letra mim e letra nun no início, seria aqui, min, né? Seria min safir. Mas para conseguir pronunciar a letra mim, depois letra n, letra nun em árabe, mim e nun, que em português seria a letra M e N, vamos colocar acento aqui, fica vogalzinho, tipo, nahna min safir, nahna min safir, nós viajamos. Então, vamos colocar a letra ba e letra ta também. Mesma coisa, quando a gente vai, eu vou escrever aqui letra B, letra T, né, em português. Mas quando temos letra ba e letra ta, fica difícil a gente pronunciar certinho, sem ajuda. Então, vamos pedir ajuda de quem? Do kasra, que é o acento I. Seria, vamos colocar aqui, o vogalzinho. Então, enta bit safir. Enta bit safir. Agora, com segunda pessoa, se vocês vão perceber, sempre vamos ter a mesma coisa aqui no início. Vamos adicionar a mesma coisa no início, né? Então, vamos colocar a letra ba, letra ta também. Vamos colocar o vogalzinho, que é kasra bit saf, mas aqui enta significa você masculino. Né? Agora, ente, você feminino. Lembra o que a gente falou? Sempre ente, a diferença entre conjugação de enta e ente, sempre a letra I no final. Então, vamos colocar a letra I no final. Tá bom? É por isso quando o verbo já termina com letra I, a palavra raiz já termina com letra I, fica igual para enta, ente. Fica igual, não muda nada. Depois, mais para frente, vamos ter esse tipo de verbo, vocês vão perceber também. Então, ente bitsafri, você viaja, né? Feminino, você feminino. Agora, entu também vamos adicionar letra ba, letra ta, né? Também vamos colocar o vogal para a gente conseguir pronunciar certinho. É kasra, né? Assim, entu bit safir. Ficou mesmo enta. Porém, vamos colocar no final o ao plural. Por quê? Porque aqui entu significa vocês. Vocês, um sujeito plural. Quando o sujeito é plural, a gente tem que colocar o ao plural no final, para dizer essa conjugação de verbo é de um sujeito plural. Então vamos colocar bitsafru. O letra alef aqui, o ao plural, como a gente já estudou antes, o ao plural vai ter letra uau e alef. Então ele tem dois desenhos, desenho de letra uau com desenho de letra alef. Porém, a gente não pronuncia o alef, a gente só pronuncia o uau. Então bitsafru, vocês viagem, né? Agora, Rui, ele, vamos colocar a letra ba e letra ya no início. Então fica Rui, bisafir. Bisafir, ele viaja. Agora, rie é sempre a mesma conjugação de enta no presente. No passado, no presente, futuro, progressivo, né? Mas no passado não. No passado fica diferente. Agora, ria, então vamos usar a mesma conjugação de inta, vamos colocar a letra ba e ta com vogalzinho para conseguir pronunciar certinho. Então, ria bit safir. Ria bit safir. Ela viaja. Hennen, vamos colocar a letra ba e ya no início, né? Mesma coisa de rua. Porém, hennen, eles ou elas. Então, plural. Quando é plural, vamos colocar no final o ao plural também. Então, hennen bisafru, eles viajam. Assim que a gente conjuga o presente, né? Agora, como a gente vai fazer frases? Para conseguir conjugar para conseguir usar a conjugação desse verbo, vamos precisar de preposição ala. Ala, né? Em árabe seria assim, ala. Ou apenas letra ain. Número 3 aqui é letra ain, né? Aqui, número 3. Letra Ain. Então, podemos falar ala ou apenas a. Eu sempre prefiro que a gente use ala, tá? Mas é bom avisar vocês para quando você escuta uma pessoa tá usando a como preposição. Vocês vão entender que faz muito sentido com esse verbo. Porque em português, sempre quando a gente fala verbo ir,
verbo voltar, verbo viajar, né? A gente usa o verbo, a gente usa a preposição para, né? Eu viajo para, eu viajei para, eu fui para, eu voltei para, né? Eu voltei para casa. Mais ou menos assim. Também em árabe, é a mesma coisa. Quando a gente vai usar esses verbos, vamos usar a preposição ala. Então vamos colocar ala para todos, né? Então, ana bsafir, por exemplo, ala para, vamos colocar Súria, né? Porque sou sírio, então Súria. Então eu viajo para a Síria. نحن بنسافر, por exemplo, على البرازيل. البرازيل. Pode colocar como letra S, também não faz mal. Aqui, al seria o artigo. Alguns países que tem que usar o artigo, alguns países que a gente não usa. Tipo Síria, a gente não tem artigo. Súria, a gente fala Súria, sem o artigo. Brasil, a gente vai colocar o artigo. Como saber disso? A gente vai precisar, na verdade, de aprender o nome do país em árabe. Quando tem artigo, vai ter o artigo junto. Nunca vai se separar do país, né? Na América Latina, quase todos têm o artigo al-Argentina, al-Uruguai, al-Paraguai, al-Brasil, al-Peru, al-Equador, al-Chile, menos, eu acho, Colômbia, Venezuela e Bolívia. Colômbia, Venezuela, Bolívia, a gente não usa o artigo. Na América Latina, né? Agora, então, انت بتسافر, vamos colocar على Dubai, por exemplo. Você viaja para Dubai. انت بتسافري على vamos colocar o nome de cidade, على Bahia. على Bahia. Agora, انتوا بتسافروا على São Paulo. Mas sempre vai ser nessa maneira. Agora, tem outro vocabulário que é legal a gente aprender, porque o verbo safar, por exemplo, quando a gente fala eu tenho uma viagem. Como a gente fala eu tenho uma viagem em árabe? Eu vou fazer assim, né? Eu tenho uma viagem. Lembra que eu tenho, temos duas formas de falar eu tenho. Ou ana mai, mas quando a gente usa o verbo ter, de posse, né? Quando a gente fala ana indi, tipo, eu tenho, mas não necessariamente que está comigo. Ou uma coisa imaginação, uma coisa sentimento, uma coisa que não posso carregar comigo. O caso de uma viagem. Quando eu falo eu tenho uma viagem, não que eu estou carregando uma viagem no meu bolso. Não dá assim, né? seria nessa maneira. Então, seria o verbo de ter, não de posse, né? Os dois verbos já tem no canal aqui, quem quer assistir, só volta para trás um pouquinho. Eu vou tentar colocar aqui em cima para quem quer assistir de novo. Seria bom só para vocês lembrar, né? E para vocês saberem como a gente vai falar. Então, uma coisa, viagem é uma coisa que eu não posso carregar. Então, a gente vai usar andi. Ana andi. Ana andi. Ou ana andi. Tem pessoas que falam andi, tem pessoas que falam andi. São a mesma coisa 100%, só sotaque diferente. Ana andi. Pode falar safar? Ana andi safar? Tipo, a palavra infinitiva mesmo. Ou vocês podem falar ana andi safra. Safra. Eu tenho uma viagem. Safra, a gente escreve ela em árabe assim. Letra sin, letra fa, letra ra, que é safar mesmo, a palavra safar. E vamos colocar tá marbuta. Eu tenho uma viagem. Então, quando eu quero falar eu tenho uma viagem, eu falo ana andi safra. Ou ana andi safar. Tá, outro jeito também de falar, uma coisa também interessante. Lembra a palavra tariq? Não sei se vocês conhecem, a gente já falou, não lembro exatamente. Talvez a gente falou sobre essa palavra em um vídeo, talvez não, eu não lembro exatamente. Temos a palavra tariq, olha, tariq. Eu vou colocar duas letras K aqui, duas letras T. Por quê? Porque aqui letra T, então fica po, mais forte do que letra T. E aqui letra Kaf. Letra Kaf é mais ou menos letra K, mas ela sai de garganta, seria tariq. Tariq. Então, quando eu falo ana, eu vou usar a preposição ala, mas aqui não significa ala para, aqui só para ajudar a montar a frase. Ana ala tariq. Ana ala tariq. Safar.
Safar, viajar, né? Então, eu estou no caminho de uma viagem. Mais ou menos assim que a gente fala em português. Estou ao caminho de uma viagem. É tipo, ou seja, eu estou viajando por enquanto. É a maneira que também a gente usa, na maneira diferente, né? A gente fala a mesma frase, tipo, quando você fala progressivo, eu estou viajando, ou você pode falar, ana ala tariq safar, eu estou num caminho de uma viagem. Mais ou menos assim, quando a gente traduz literalmente. Mas o significado mesmo que eu estou viajando. Tá bom, gente? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Dá um like, se inscreve no canal, faz um comentário, uma sugestão e até no vídeo que vem.